Muito bem, estamos de volta. Agora são 11 horas e 16 minutos. Neste quarto bloco, vamos começar com Melissa Toledo. Candidato, mudando um pouco de tema, vamos para a área da segurança agora. Em seu programa de governo, o senhor diz que uma das propostas é a criação da Força Paulista Integrada de Segurança. Como funcionaria essa força? Eu fui conhecer experiências de países que conseguiram reduzir os índices de roubo, de latrocínio, que nós vimos só aumentar aqui no nosso estado de São Paulo no último período. E a aposta desses países, fui conhecer a experiência de Nova York, de Chicago, é de você integrar a ação das polícias. Hoje, por exemplo, no nosso estado de São Paulo, você pega 1/4 das ocorrências, das ligações para o 190, por exemplo, para o 190, são pequenos conflitos entre vizinhos, às vezes é um comerciante pedindo para tirar uma pessoa que está na frente do seu comércio. E aí é encaminhado para agir naquilo lá um policial da PM com viatura, isso quando acha o endereço, né? Porque o governo do estado de São Paulo criou uma coisa no 190 que é centralizar o 190 das pessoas. A pessoa liga para o 190 aqui em Franca, quem atende lá não conhece a rua de Franca, não sabe onde fica a padaria Estrela, não sabe os caminhos, às vezes nem chega no endereço. Quando chega, você destaca um policial militar que deveria estar agindo para combater os crimes mais pesados, para uma ocorrência que poderia ser resolvida pela Guarda Civil do município. Então, a ideia da Força Paulista de Segurança é uma ação integrada que junta no mesmo lugar o comando integrado da Polícia Militar, da Polícia Civil, das Guardas Civis dos municípios, em parceria com os municípios, cooperação com a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal. Ou seja, aquilo que deu certo na Copa agora, que foram centros integrados, que tinha Polícia Federal junto, Polícia Militar junto, Guarda Civil dos municípios, eu quero que seja permanente para o povo de São Paulo, não só durante a Copa. Por isso nós vamos criar essa Força Paulista de Segurança. Mas elas ficariam juntas apenas fisicamente ou o senhor é a favor da unificação das polícias? Principalmente a Polícia Civil e a Polícia Militar. O senhor é a favor de unificar? Não. Hoje nós temos Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Científica no governo do estado de São Paulo, que eu defendo que elas continuem do jeito que estão. Estruturas próprias, com valorização dos profissionais, dos policiais, valorização dos delegados da Polícia Civil, valorização dos policiais militares. O PT já mostrou, quando reestruturou a Polícia Federal, que valoriza, paga bem os seus policiais, porque eles precisam ser bem remunerados para defender a população contra o crime. Mas você precisa ter operação conjunta, então o comando integrado conjunto, a formação na academia já conjunto, banco de dados. Não sei se você sabe hoje, Melissa, o banco de dados da Polícia Civil e o da Polícia Militar sequer são integrados. Um policial militar está fazendo abordagem na rua, ele deveria ter na rua, na sua viatura, num laptop, num celular que ele tenha, todas as informações, por exemplo, que a Polícia Civil tem a respeito daquele bandido, da pessoa que ele está abordando lá. É isso que está funcionando bem em Nova York e Chicago. Eu fui conhecer a experiência e quero trazer aqui em São Paulo com a Força Paulista de Segurança. Candidato, o senhor falou de visitas aos Estados Unidos. Também em seu plano de governo, o senhor fala sobre a instalação no estado do videogeomonitoramento. Há cerca de 15 dias começou a funcionar no estado o sistema Detecta, que é uma parceria do governo Alckmin com a Microsoft, que traz uma tecnologia, segundo o governo do PSDB, semelhante ao que o senhor propõe. O senhor pensa a respeito, e se eleito, deve dar continuidade a esse programa? O atual governador, outro dia eu falei que ele virou o governador Ctrl+C, Ctrl+V. Os jovens aí que mexem com o computador vão entender isso. Eu, em novembro, num debate, numa sabatina, apresentei essa proposta. Depois, em fevereiro e março, fui a Nova York e Chicago conhecer exatamente o que é feito hoje. Por que é isso, Edson? É o seguinte, o que eu percebi em Nova York e Chicago? Uma coisa que eu já tinha visto aqui em São Paulo. Você tem no estado de São Paulo 1 milhão de câmeras do setor privado. 1 milhão de câmeras. Nas agências de banco são mais de 40 mil câmeras. Nos estacionamentos de shopping center e grandes supermercados, mais de 15 mil câmeras. Um bandido hoje, quando ele rouba um carro, ele deixa o carro parado no estacionamento do shopping center, do supermercado, durante 6, 7 horas para ver se aquele carro tinha GPS do seguro ou não. Depois, 7 horas, depois ele vai lá pegar o carro. Durante 7 horas, o carro foi filmado, a placa registrada, o bandido saiu do carro, foi filmado, e o governo do estado de São Paulo não aproveita essas imagens para evitar o crime. Então fui ver o que Nova York e Chicago fazem hoje, não só com câmeras do próprio estado, mas com as câmeras privadas. E quero trazer isso para o estado de São Paulo. Quando anunciei isso, o governador foi rápido, correndo, tentar fazer um protocolo dizendo que ia instalar o mesmo sistema aqui. A diferença é que a cópia que ele faz nunca é igual ao original. O Mais Médicos foi um exemplo disso.
Eu criei o programa Mais Médicos, que aqui no estado de São Paulo atende 10 milhões de paulistas que moravam em bairros que não tinham médico no seu posto de saúde. Aqui em Franca são 10, poderiam ser mais. Né? Em Matão tem mais de 18 médicos, São Joaquim da Barra um número muito maior. Várias cidades, no estado de São Paulo todos são mais de 2 mil. Depois que eu criei o Mais Médicos, o atual governador foi fazer o Ctrl+C, Ctrl+V e disse que ia criar o Mais Médicos Paulista. A diferença é que o meu Mais Médicos, em um ano, trouxe mais de 2 mil médicos para São Paulo, para os bairros mais carentes que não tinham médicos. Agora, candidato, em relação... um Mais Médicos do governo do estado de São Paulo. Agora, em relação ainda ao Detecta e ao vídeo geomonitoramento, ainda em maio, o presidente estadual do PSDB, deputado Duarte Nogueira, disse que o senhor que teria plagiado o programa do governo do estado. Afinal de contas, quem deu o Ctrl+C em quem? Eles. Ficou explícito. O que ele anunciou é que eles estavam estudando. Essa é a diferença do PSDB conosco. O PSDB está há 20 anos estudando. Há 4 anos eles estão estudando criar o Bom Prato em Franca. Até agora não criaram. Há anos, há décadas, vocês sabem que eles estão estudando duplicar rodovias que ligam Franca até a divisa com Minas Gerais. A cada eleição de 4 anos tem um outdoor, dizendo, agora vai duplicar Cândido, agora vai duplicar Cândido. Até hoje não saiu a duplicação como eles falavam. Essa é a diferença. O PSDB estuda. Nós do PT fazemos o diagnóstico, estudo, mas fazemos, atendemos a população. Se o senhor for eleito, o Bom Prato em Franca sai quando e a duplicação da rodovia sai quando? O Bom Prato sai de imediato. É um absurdo um programa como o Bom Prato demorar 4 anos. Eu vou trazer o Bom Prato não só para Franca, como também vou criar um Bom Prato em Ribeirão Preto, aqui perto, porque os pacientes que vão para o Hospital das Clínicas e seus familiares precisam de um Bom Prato. É uma reivindicação que existe, já foi prometida também e não saiu. Em 4 anos nós vamos trazer o Bom Prato para Franca e em 4 anos nós vamos duplicar Cândido também. Candidato, ainda sobre segurança, em campanha o senhor tem afirmado que as penitenciárias do Estado se tornaram escritórios administrativos do PCC. Nesse setor específico, quais são suas propostas? Nós temos que, em primeiro lugar, bloquear os celulares nas penitenciárias. O PCC cresceu, se tornou o que é a maior facção criminosa do país ao longo dos 20 anos de governo do PSDB. Hoje a sensação de todos que vivem em São Paulo é que reina a impunidade no estado de São Paulo. A impunidade começa porque menos de 5% dos crimes cometidos em São Paulo são esclarecidos até o fim. Depois, os poucos bandidos que são presos depois do esclarecimento vivem nas penitenciárias comandando a facção criminosa a partir de lá. Então tem que, em primeiro lugar, bloquear celular. O território da penitenciária não pode ser um território dos bandidos, tem que ser um território do Estado, controle absoluto sobre aquela região. E a outra coisa, o que é? Fazer parceria com a Polícia Federal, com a Polícia Rodoviária Federal e com a Receita Federal, porque você só sufoca uma facção criminosa que vive do tráfico quando você bloqueia os recursos financeiros dessa facção. Essa é a experiência mundial de acabar com a facção criminosa, é você seguir o dinheiro. Para isso, você precisa ter uma parceria com a Polícia Federal, com a Polícia Rodoviária Federal e com a Receita, que o atual governo do Estado, porque coloca o partido na frente dos interesses da população, se negou a fazer essa parceria. Vocês viram várias vezes o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo batendo boca com o ministro da Justiça, dizendo que não ia fazer parceria com a Polícia Federal, com a Polícia Rodoviária Federal, para sufocar as facções criminosas. Eu farei as parcerias, independente dos partidos que governam os municípios ou o governo federal, porque para mim o que está em interesse, em primeiro lugar, é a população. Candidato, ainda em relação à segurança, na edição de 2014 do Mapa da Violência, São Paulo foi o estado com a maior queda na taxa de homicídios entre 2002 e 2012. A redução ultrapassa 60%. Mas quando o assunto são os roubos e furtos, o aumento é considerável. Só nesse ano, em Franca, o número de roubos cresceu 36,5%. Qual a análise que o senhor faz desses números? Que existe uma falência na segurança pública no estado de São Paulo. Aquilo que acomete o cidadão comum, aquele que está nos assistindo, é principalmente roubo de patrimônio, roubo de carro, agência bancária ou latrocínio. Porque quando o governo do estado divulga o número de homicídios, ele exclui o latrocínio, que é aquele que acomete o cidadão comum, que é morte seguida de roubo. Ele separa disso. O número de homicídios tem a ver com o controle dentro das penitenciárias sobre as facções criminosas, tem a ver com arranjos, muitas vezes, entre várias facções criminosas no próprio território. Ou seja, não é estranho cair homicídio e aumentar roubo.
aumentar latrocínio, que é roubo seguido de morte, que é o que acomete o cidadão comum que está junto conosco. Por isso que eu quero criar a Força Paulista de Segurança. Você precisa ter integração das polícias para elas estarem mais presentes, de forma integrada, cooperando com o município para defender o cidadão. E para melhorar as condições de trabalho dos policiais, quais são as propostas do senhor? O PT mostrou que, ao assumir a Polícia de Segurança no país, a Polícia Federal, reestruturou a Polícia Federal e melhorou a condição salarial do policial. Nós vamos ter o mesmo perfil, a mesma postura de valorização dos policiais ao longo do governo do Estado de São Paulo. É lógico que você não vai, do dia para a noite, recuperar a defasagem salarial que existe. Mas nós vamos ter um plano de recuperação dos valores salariais e tratar a Polícia Militar e a Polícia Civil com o mesmo carinho, a mesma dedicação que elas têm que ter. No meu governo não tem privilégio de uma com a outra, nem disputa entre as polícias como acontece hoje no governo do Estado de São Paulo. Certo. E como é possível realizar isso? É possível aumentar o efetivo policial na prática para a nossa região, para a região de Franca? Como vai ser possível aumentar o efetivo policial? Em primeiro lugar, distribuindo melhor o efetivo policial. Vocês certamente viram, porque eu estou vendo que vocês se prepararam bastante para a sabatina, o governo do Estado de São Paulo teve um dia que divulgava que 14 mil policiais que faziam atividades administrativas estavam agindo nas ruas. Na verdade, eles estavam dentro de repartições, dentro de atendimento do 190, em outras repartições, dentro dos batalhões. Nós vamos reestruturar toda a polícia militar para que esses policiais que ficam dentro de repartições estejam nas ruas, defendendo as pessoas, próximo da comunidade, evitando os crimes e com forte ação de inteligência, como eu disse, utilizando imagens, câmeras, ou seja, materiais de inteligência para poder agir com mais eficácia. Obrigado, candidato. Chegamos ao fim do quarto bloco da sabatina com Alexandre Padilha, candidato a governador pelo PT aqui em São Paulo. A gente vai a um breve intervalo comercial, daqui a pouco, no quinto bloco, tem mais perguntas de jornalistas e já é você de casa, pela internet, é politica@gcn.net.br. É o GCN, na cobertura das eleições 2014.